Nossa Vida Melhor já está de volta. Você é a nossa convidada, nosso convidado para aprender bastante agora sobre os medicamentos manipulados. Muitas vezes a gente vai ao médico e sai do médico com um monte de receita, né? Às vezes não tantas, mas com medicamento para comprar, normalmente sempre. Mas aí tem aquela questão, e quando o medicamento é manipulado, né? Como é que faz? Como é que você escolhe uma farmácia? Será que esses medicamentos manipulados são eficientes como os outros? Será que são melhores? Porque, afinal, muitas pessoas ainda se sentem inseguras com o tratamento de algumas doenças quando utilizam os manipulados. E por que os médicos indicam os manipulados? A gente quer saber tudo. E é por isso que hoje a gente convidou uma pessoa muito querida para nos explicar sobre toda essa questão, os medicamentos comprados na farmácia, os industrializados e os manipulados. Então, até aqui hoje a cosmetóloga, farmacêutica, Annelise Taleb, que é presidente da TAV Pharma, uma farmácia de manipulação, que, aliás, ela tem estado frequentemente em todas as redes sociais, né? E até é uma honra para a gente receber aqui, viu? Seja muito bem-vinda. E eu vejo que a gente até convidou porque é uma empresa séria, né? E que tem ganhado ao longo desses anos a confiança dos médicos. É feito com muito amor e muito profissionalismo, né? Obrigada, viu, Annelise? Agora vamos tentar ajudar a turma que está em casa, né? Essa questão do manipulado, que para quem está usando manipulado há algum tempo pode parecer muito normal, para algumas pessoas ainda é algo diferente. Como é que é isso? Receber um medicamento lá, uma receita para manipular um medicamento? Então, o manipulado e o industrializado, os dois são muito bons. Né? O que acontece? O industrializado, ele é feito em grande escala e ele tem muito estudo atrás dele. Por quê? Porque você precisa assegurar que toda a população vai se adaptar àquela medicação, que toda a população não vai ter um efeito colateral muito grave, né? Então, esse industrializado, ele é muito bom porque quando você faz em grande escala, você tem um preço melhor, né? Você consegue fazer com que esse produto seja acessível a muitas e muitas pessoas que precisam do medicamento, principalmente se for um similar, né? Tá. Medicamentos similares em grande escala e muito seguros, porque são anos e pesquisas muito sérias. O que acontece? Nesse monte de pessoas, nesse bilhões de pessoas, existem aquelas que não se adaptam àquela medicação. E daí o que se faz? A gente pensa, porque a medicação manipulada é mais forte do que industrializada. Não, às vezes você precisa de uma dosagem a menos até, e que você não consegue no industrializado. Ou assim, você não consegue comer engolir cápsulas. Você vai ter que fazer ele num suquinho, num bombom, numa gelatina. Por quê? Para adaptar. Às vezes é uma criança, né? Às vezes é um animal até, porque a gente tem manipulado o animal, né? de veterinária. Então, é essa especificidade que é tão interessante, que faz tão bem. Você vai ver muito nas academias as pessoas com manipulados. Mas por quê? Porque ela pode comprar um industrializado, mas às vezes ela tem falta de algum aminoácido, às vezes ela tem falta de algum mineral, e o médico vai adaptar aquele suplemento pré-treino, pós-treino, com as necessidades especiais dela, né? Então, o manipulado e o industrializado, eles não concorrem. Na verdade, eles são um complemento para aquela pessoa que tem uma necessidade. Perfeito. Às vezes, sanou aquela necessidade, você já vai para o industrializado, porque você entra no rol do comum, né? Agora, nos manipulados, a gente vê também muitas fórmulas, né? Como você falou. Sim. Então, são vários princípios ativos, várias substâncias numa única cápsula, por exemplo. Coisa que a gente normalmente não encontraria num remédio já pronto na farmácia, né? Sim. Isso dá para o médico flexibilidade no tratamento, sim? Sim, porque assim, o médico, hoje em dia, tudo é global. Então, o médico já não faz só o congresso aqui no Brasil. Ele faz congresso na China, no Japão, na Europa, e ele traz toda essa modernidade para cá. E às vezes não conseguiu chegar a tempo na indústria. Então começa primeiro na manipulação, vários cosméticos começam aqui, depois de 1 ano, 2 anos, entra na indústria, daí o médico começa a prescrever o industrializado quando chegou aquele ativo favorito dele, aquele ativo que casa com as necessidades do cliente dele, né? Perfeito. As pessoas às vezes se sentem inseguras porque não sabem se estão manipulando, mandando a sua receita numa farmácia de confiança. Como é que o consumidor pode ficar mais tranquilo na hora de escolher a farmácia de manipulação? Existe algum órgão que regulamenta isso tudo? Sim, a Anvisa regulamenta isso e nas farmácias de manipulação nós temos uma associação chamada Anfarmag.
Então, se você tem a sua farmácia de confiança, entra no site da Anfarmag e veja se ela é associada. Se ela for associada, com certeza é uma boa farmácia, porque nós somos auditados. Então, isso é interessante. E também você ter aquela relação de confiança entre farmacêutico e cliente, porque você está tomando uma medicação que tem o seu nome em cima e embaixo quem assina o cuidado sou eu, sou o outro farmacêutico, né? São os farmacêuticos. Então, você ir, pelo menos a primeira vez, né? Que a gente tem muito costume de pedir por telefone, né? Que é muito prático. Mas você ir a primeira vez na farmácia, conversar com o farmacêutico, ver se o farmacêutico é entendido, se ele está atualizado, né? Se você quiser até visitar, muitos clientes vão visitar as farmácias de manipulação, porque é muito bonito, é interessante, e você daí realmente tem aquela confiança de que você está sendo cuidado, tanto pelo seu médico como pelo seu farmacêutico, né? Maravilha. Hoje em dia você está falando assim de ir na farmácia, né? Tem até uma mão contrária a isso que você está falando, que é o comprar pela internet já fazendo cotação de preço, né? Tem uns sites que te ajudam, você coloca lá a receita, eles já cotam onde é que a farmácia de manipulação que oferece mais barato. É confiável comprar o mais barato? Porque eu fico pensando assim, o princípio ativo, a substância, ela deve ter um preço quase que tabelado, né? Existe milagre de preço nesse segmento, nesse ramo? Não existe esse milagre, e se você tiver uma diferença de 30%, 20%, já é completamente inviável. Você ter uma diferença de 10%, 5%, 18%, às vezes é a região, né, que você está. Se você está numa região mais afastada, você tem um aluguel da farmácia mais barato, talvez isto justifique, mas assim, um preço de 20%, 30%, eu acho que nem na manipulação, nem em qualquer segmento você tem essa diferença. Perfeito. Então tem que cuidar mesmo. E agora realmente estão surgindo vários até aplicativos né? Que você junta várias farmácias e numa receita você pode comprar um remédio de uma farmácia, na outra que está mais barata do outro. Até agora o que eu vi nesses aplicativos, eles são muito categóricos. Essas pessoas do aplicativo realmente vão na farmácia, conversam com o farmacêutico, experimentam a medicação para depois te colocar no aplicativo dele, porque ele também está assinando pela qualidade disso, né? Então, eu vejo com muito bons olhos. Tem um compromisso do aplicativo de quem está ali com esse negócio, que é o aplicativo, e o consumidor final, no caso, cuidando para que ele faça boa compra. Perfeito. A gente já vai responder as dúvidas, já tem dúvidas no nosso WhatsApp, então você que mandou, segura aí que daqui a pouquinho a gente vai ter as respostas com a Annelise, mas antes eu quero chamar um recadinho, quero te avisar também que a Annelise trouxe algumas novidades, coisas que você nem imagina que já existem para te ajudar a ficar mais magra, mais tranquila, mais bonita, enfim. Eu vou mostrar essas novidades ainda hoje, tá? Só que deixa eu rodar antes o recadinho que eu gravei com a Celeste. Olha, a gente estava aqui no maior bate-papo porque eu estou impressionada com as novidades que a Annelise Taleb trouxe pra gente. Mas são muito legais. Daqui a pouquinho eu vou fazer as respostas às perguntas que já chegaram, mas deixa eu mostrar essas novidades aqui que eu não tô me aguentando, não. Tá coçando a língua. Gente, isso aqui eu achei o máximo. Bom, primeiro, esse conceito aqui que é muito legal, que é um conceito faça você mesma. Como é que funciona isso? O conceito faça você mesma. É como se você estivesse mesmo no nosso laboratório. O que acontece no nosso laboratório? O médico vai prescrever um ácido. Você vai pegar a base, colocar um pouquinho do ácido e misturar. A mesma coisa aqui. Então, aqui eu teria a base. Isso, aqui tem a base e às vezes até com algum ativo que o médico vai fazer. Esse ativo você vai ter que usar todos os dias. Tá. Daí você vai usar esse produto. Só que na terça-feira você vai usar o seu creme normal com adição de um ácido. Em vez de você ter 2 cremes, 2 potes, você vai pegar um pouquinho desse creme na mão e pingar 3, 4 gotas do ácido. E vai passar no rosto, dormir. Nessa semana, o seu rosto vai ficar já um pouco seco, um pouco irritado, porque você vai começar a descamar. Então, nos outros dias, você vai usar o seu creme e vai usar um pouco desse outro que é calmante, reestruturante. Então, você vai pegar também um pouquinho dele, colocar na mão e pingar 3, 4 gotas desse.
E assim você vai, de acordo com o que o médico está te pedindo. Que legal As isso. outras semanas você vai continuar usando esse aqui porque é o seu dia a dia. De novo, daqui a 15 dias você vai fazer esse tratamento novamente. Então você vai brincando. E o médico também. Você precisa de um clareador para 4 vezes na semana. Você precisa de um efeito Cinderela. Hoje em dia tem até o efeito Bela Adormecida, que são produtos derivados da melatonina para você ter uma pele descansada. É mesmo? Sim, é um efeito. Não tem mais o Cinderela. Agora É o quê? veio Um mais creme que você passa com melatonina? Isso, porque assim, o que se viam, que a pessoa descansada, ela tinha uma pele bonita, menos olheiras, e eles viram que essa melatonina, ela também, como é um excelente e o maior antioxidante que a gente conhece, ela deixava a pele bonita, radiante. Então, tentaram fazer a mesma coisa. Então, será que só o endógeno, se a gente colocar melatonina na pele, também vai dar esse ar fresco, ar de descansada? Acredita que dá? Gente, que show isso! Não Eu é? fico encantada com essas novidades. Eu digo sempre assim, a medicina vai trabalhando a nosso favor, né? Os cientistas vão pesquisando coisas pra gente ter mais qualidade de vida, se sentir melhor, mais segura e ficar mais bonita. Aí eu fiquei aqui perguntando tudo pra ela. Isso aqui é o quê? Então, algumas pessoas, elas têm o colesterol um pouco alto, ou elas querem emagrecer um pouquinho, mas elas não gostam de tomar cápsulas antes de comer seu almoço, seu jantar, né? E às vezes ela também fica com vergonha num restaurante de pegar sua cápsulazinha. Então, o que a gente adaptou para essas pessoas, esse produto se chama Fat Redux. E o que ele faz? Ele gruda na gordura, não deixa com que você absorva. Mas é muito fácil. Você abre o sachê, joga na sua saladinha antes da comida e ingere junto com a salada, porque é rico em fibras. E é uma coisa normal, sem aquele preconceito das cápsulas. Tomar uma cápsulazinha, tá? Não é muito e fácil. Aqui, olha que legal. Isso aqui é igualzinho aqueles que a gente coloca água. É pra colocar água? É para colocar água. Isso pode ser tanto pré-treino como pós-treino. Então, a pessoa que precisa, tem necessidades especiais de alguns aminoácidos ou algumas vitaminas, né, para tornar divertido, para que ela realmente adira. Como é que é? Adeira, né? É difícil português pra caramba. Aderir relaxa. ao tratamento. É isso. Aderir ao tratamento. A gente fez uma coisa divertida, que ela pode jogar na bolsa da academia e levar e ficar tomando isso ao longo do seu treino. Muito bacana. Agora, a produção estava me contando que tem chocolate que emagrece. Chocolate que emagrece. Chocolate para memória. Chocolate, aquele chocolate gostoso para memória. Isso, para memória. Mas o que tem de novidade? Eu botei aqui na fichinha, peraí que eu quero ler. Pirulito para ansiedade. Sim, porque às vezes você precisa de um docinho. E esse docinho, esse pirulito, ele é rico em xilitol. E o xilitol, além de ser doce, ele protege os dentes. Então você tem um pirulito gostoso que vai te tirar aquela vontade do doce e você continua o seu regime. Olha que sem legal. pular a cerca. Tem até chiclete, eu tô lendo aqui, gente. Olha isso, chiclete que bloqueia a gordura. Como é que é isso? Sim, chiclete que bloqueia a gordura. O mesmo ativo que tem nesse sachê, a gente consegue colocar em pequenas doses no chiclete. Faz um chiclete. Chiclete sonobloqueador de cafeína. O que significa isso, Annelise? São alguns produtos derivados da cafeína, são extratos vegetais, que a gente consegue colocar na massa dos chicletes. E daí a pessoa que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, ela já está cansada, ela não tem aquela disposição. Então ela pega esse chicletinho, vai mascando ao longo da aula e isso dá um ânimo para ela. Legal. A mesma coisa de manhã, tem pessoas que são notívagas, noturnas e aí treinam de manhã, ela não tem aquela disposição. Então ela vai fazendo seu exercício, mascando o seu chiclezinho para dar aquela acordada. Olha que legal, quantas novidades, né? Agora eu fiquei impressionada com uma que tem aqui, chocolate com protetor solar. É para passar na pele? Não é? É um protetor solar via oral. As dermatologistas usam muito, principalmente para as pessoas de pele clara, e o que é muito necessário no Brasil, né, que é um país tropical. Por quê? Porque é um produto tão antioxidante, mas tão antioxidante, que ele realmente baixa a vermelhidão dessa pessoa. Porque, assim, em vez dela ficar vermelha em 5, 10 minutos, ela vai ficar vermelha em 20 minutos, em 30 minutos. Então, realmente, o Vioral também faz um fotoprotetor.
Perfeito. Então, é fácil você colocar num chiclezinho, num bombonzinho. Muito legal. É bom a gente saber de tudo isso, né? É bom, não dá orgulho da gente saber que a gente está, em relação aos outros países, a gente está bem com as tecnologias, com as novidades da farmácia? Na verdade, nós somos referência. Antigamente, até eles aceitavam essa diferença tão grande. Hoje em dia, nós já temos alunos da Universidade de Barcelona fazendo cursos de pós-graduação em manipulação aqui no Brasil, alunos de várias universidades dos Estados Unidos também fazendo cursos aqui. Então, essa nossa tecnologia, tudo que a gente desenvolveu ao longo desses anos, em pouco tempo, em 4, 5 anos, você vai ver isso espalhado pelo mundo todo. Muito legal. Aí tem algumas telespectadoras que já têm os seus netos na época das escolhas da universidade e quando ele fala assim, vó, vou fazer farmácia. Aí ela fala, meu filho, mas você vai ficar atrás do balcão o dia inteiro, você vai ter que montar a sua farmácia. É isso, Nelísio? Ele pode fazer uma farmácia de manipulação e ter acesso a todas essas maravilhas? Na verdade, fazer farmácia é um campo muito bom. Dificilmente um farmacêutico fica desempregado. Tanto que assim, no último ano de estudo, tem várias propostas de trabalho para você já começar. Então, é um ramo muito bom, que não tem crise. Né? E vale a pena porque assim, a gente está realmente como referência nisso, assim, eu super aconselho. E a parte de farmácia é outra que também não tem crise, que está crescendo, que as pessoas precisam. Você pode deixar de comprar sua roupa nova, trocar seu carro, mas o seu bem-estar, a sua saúde, você não economiza. Legal. Tá vendo como a gente vai aprendendo aqui no Vida Melhor? Tô amando o nosso bate-papo. Agora já tem bastante perguntas aqui da nossa turma de casa. Então a primeira delas vem lá de Pindamonhangaba, da Fátima Correia. Ela quer saber se farmácia de manipulação é igual a farmácia homeopática. A manipulação pode ter homeopatia junto, ou pode ser somente ela, mas a farmácia homeopática é de manipulação. Tá joia. O Roberto Munhoz, ele é de Piracaia, aqui no interior de São Paulo. E ele quer saber o seguinte, ele é vegetariano, vegano e quer saber se ele pode tomar cápsulas gelatinosas. Não, ele diz que não pode tomar cápsulas gelatinosas, então o que ele deve fazer? Então, muitos médicos, hoje em dia a gente já nem usa mais a cápsula de gelatina derivada do boi. O que a gente usa são cápsulas, ou elas vêm de fungos, o pululan, que é extremamente leve e muito protetora, ou a gente usa cápsulas vegetais, que a gente chama de cápsulas veganas. Então, ele pode, é só ele pedir, eu quero cápsula vegana, que ele vai conseguir tomar as cápsulas normalmente. Olha lá, tá vendo? E é muito mais caro uma cápsula vegana? Não, hoje em dia ela já está até inserida na farmácia de manipulação e custa a mesma coisa. Ah, então... Pronto, já está resolvido o seu problema, viu, Roberto? Aqui a próxima pergunta. Boa tarde, eu, Regina, fiquei com uma dúvida. Eu manipulo o Daflon 1000. Ele na farmácia sai por R$150. Manipulado sai por 45. Será que eu posso confiar? Porque fica bem mais barato. Então, o que eu sugiro é que você faça realmente o industrializado. Se for a mesma fórmula, não justifica você fazer o manipulado. O manipulado é para aquela pessoa que não consegue tomar, assim, o Daflon. Se o veículo do Daflon não for compatível com você, justifica você fazer o manipulado. Por que o Daflon é tão caro na indústria e diferente do nosso? Lembra que eu falei? Existe todo um estudo, toda uma precaução da indústria para que esse produto seja seguro para você e para toda a população, né? O manipulado, qual é a sua garantia? A garantia do médico que está prescrevendo, a garantia da farmácia, são quase 200 precauções que a farmácia tem que ter com a Anvisa para te dar essa medicação. Mas não tem todo aquele estudo a gente copia dessa indústria que fez o Daflon. Então, eu te aconselho a usar o Daflon, mesmo que ele seja caro. A gente já conversou aqui bastante com o consultor da Anvisa, né, o Dr. Charles Schmidt, várias, e ele falou bastante sobre todo esse processo de aprovação de medicamento. É legal. Muito obrigada por você estar sendo tão transparente assim para ajudar o nosso telespectador. Agora, gente, as coisas que você pode manipular, do jeito que a gente já mostrou aqui, são incríveis, né? E aí a gente continua. A Lúcia Hipólito, ela mora em Santo André. Ela fala assim, fiz cotação de uma receita de cremes para o rosto e achei estranha a diferença de preço. Pedi um esclarecimento para a balconista e ela me disse que era por conta da variação do dólar. Os produtos são importados? Isso é verdade?
quase 90% dos nossos produtos são importados. E como assim? A indústria não varia por quê? Porque ela vai comprar de toneladas. Então, às vezes, essa variação não vai importar tanto para ela, porque ela vai usar esse produto numa média de 5 anos. A farmácia de manipulação, ela compra o produto, às vezes, nem por mês, para 15 em 15 dias. Então, se o dólar está alto, ela vai comprar ele a R$ 20 o grama. Se o dólar baixou, ela vai comprar isso a R$ 5 o grama. E ela não tem como manter isso para você, ela vai ter que repassar, porque ela compra em pequena quantidade. Então, realmente, o que ela te falou está certo. Ok. O Wesley, da Bahia, ele fala, adoro o seu programa, Cláudia. Obrigada, Wesley. Ele pergunta, gostaria de saber se o farmacêutico pode acrescentar ou retirar medicamentos prescritos pelos médicos. O que a gente realmente gosta é de, essa medicação está errada, essa medicação está com uma dose diferente, o que se tem que fazer? Entrar em contato com o médico. Você pode alterar alguma coisa que não seja tão perigosa, mas assim, eu acho que os mínimos detalhes, o médico é tão acessível que vale a pena o farmacêutico, com toda a carga, nós somos doutores em medicamento, né? Nossa especialidade é o medicamento, e às vezes o médico foi algum erro de distração, né? Ou assim, realmente aquela dose estava errada, ou ele é melhor aquele outro produto. Então, o interessante é o farmacêutico entrar em contato com o médico e avisar isso, trocar essa experiência com o médico e daí repassarmos para o paciente. Esse é o melhor dos mundos. Perfeito. Annelise, a gente pode, por exemplo, chegar numa farmácia de manipulação ou ligar na farmácia e pedir um medicamento sem receita médica? Se o medicamento precisar de receita médica, não. Agora, se ele não precisar de receita médica, hoje em dia nós temos os farmacêuticos clínicos, que são farmacêuticos que prescrevem toda a gama de produtos que não precisam reter a receita. Então, daí você pode se aconselhar com ele e retirar a receita ainda com a prescrição farmacêutica. Então, você pode. Mas isso aí pessoalmente na farmácia? Você também pode ter um aconselhamento por celular. Ok, então dá para fazer se o medicamento for liberado, você pode fazer sem prescrição médica, como a gente pode comprar na farmácia, lá no balcão, alguns medicamentos sem receita médica, né? Dor de cabeça, dor de dente, tudo isso você pode ter um grande aconselhamento com o farmacêutico. Por exemplo, eu posso comprar chocolate que emagrece, chiclete que tira ansiedade, pirulito, isso sem prescrição médica? Se o farmacêutico clínico tiver a especialidade de nutrição, ele pode te prescrever. Ok, mas, então vai de cada farmácia, né? Cada caso será um caso. Mas assim, é tão gostoso você ir num nutricionista, ele te dá uma aula tão boa, para você saber exatamente quando você pode comer o chocolate, que também você perde. Você sabe que mesmo os medicamentos liberados, isso também é assunto muito sério, a gente não pode fazer uso sem prescrição médica, né? A gente fala assim, tá um remedinho de dor de cabeça, mas é muito sério isso, então busque sempre um aconselhamento, seu corpo precisa de um cuidado todo especial, então leve-se a sério, vá sim a um especialista para depois mandar os seus medicamentos para uma farmácia de manipulação. A nossa telespectadora agora diz o seguinte, Cláudia, boa tarde, minha ginecologista me receitou isoflavona. Na minha família já teve 2 casos de câncer. O medicamento manipulado tem menos riscos neste caso? Ela mora em Barreiras. Não tem, é a mesma coisa, industrializado de manipulado. O que acontece com o manipulado é que a dose vai ser específica para ela, mesmo que seja isoflavona. Às vezes, a isoflavona industrializada, ela vai ter que tomar 3, 4, 5 cápsulas para dar a dose que a médica precisa prescrever para ela, por isso que manipulou. Então, vai ser uma power dose, só que essa power dose é realmente cuidada pelo médico e pelo farmacêutico. Então, os dois são super seguros. Acontece que a médica deve ter precisado de uma dose ou muito alta ou muito baixa e não achou na indústria. Perfeito. Mas os dois são super seguros. Tá vendo? Tivemos uma boa aula sobre medicamentos aqui. Annelise, queria que você deixasse um recado final para toda a nossa população. A gente tem gente, você já percebeu, assistindo a Vida Melhor no Brasil todo, né? E tem aqueles que têm hábito de comprar remédios manipulados, aqueles que pegam uma receita. Esses dias, uma querida falou para mim, Cláudia, a médica me receitou isso aqui, mas não vende na farmácia. Aí eu falei, não, é manipulado, mas eu não sei como fazer. Então agora já sabe, né? E aí, para deixar um recado final para ajudar essa turma. Então, nas farmácias é obrigatório um farmacêutico, quase sempre tem 1, 2 ou até 3.
todas as suas dúvidas, aproveitem esse profissional que sabe muito, esse profissional que vai traduzir tudo que o seu médico te prescreveu, vai te ajudar a realmente fazer esse tratamento do modo certo, né? Tirar todas essas duvidazinhas e assim vai te dar aquela consulta clínica também. Então, aproveitem isso que a gente tem no Brasil, que é muito bom. Às vezes você não consegue num postinho, mas você consegue um aconselhamento muito bom com um farmacêutico clínico. Perfeito. E mais uma vez, muito obrigada. E volte outras vezes pra gente conversar mais. E quando tiver adoraria. novidade, você volta. Me falaram que tem um negócio legal. Eu até recebi no WhatsApp, que é uma planta carnívora que come a celulite. Existe isso? Sim, assim, as medidas são assombrosas. Como é que chama esse negócio? É a Dipotrap. Nossa, que legal isso. Sim, Funciona mesmo? Funciona muito. Ó, que Tem show. várias fotos. Hoje em dia é uma febre. Olha só, e a gente vai aprendendo aqui, a gente quer aprender. Obrigada, Annelise. A Annelise está no site www.tave.com.br. Lá no Facebook também você pode acompanhar, Tave Farmácia, ou no Insta, Tave_Farma. Foi um prazer te receber. Vamos dar um beijo para nossa amiga Karina, amiga em comum, que falou, Annelise é muito legal, é mesmo, cara. Obrigada. Obrigada por ter vindo, viu? Até a próxima. Obrigada. Muito bom.